E hoje nós vamos falar sobre as novidades da linha Acelo, as novidades em cabine, que ficou mais espaçosa, que teve um trabalho muito maior na parte de ergonomia, elevação do assoalho, e além disso também a opção da transmissão automatizada que chega a mais um 3/4. Então vamos bater um papo com o Marcos Andrade para entender com detalhes todas as novidades. Vamos lá! Marcos, vamos lá. Falando sobre a Acelo, a gente viu que tem bastante novidade ainda, tem algumas coisas aí de cabine, parece que tem... Queria até que você explicasse um pouco melhor para a gente ter uma questão também até de reposicionamento da altura do assoalho, né? Fala pra gente aí, o que mudou na linha Acelo? A gente trouxe nessa nova linha uma preocupação muito grande com o motorista, o posto do motorista. A gente já tinha investido bastante no Atego, no Axo, isso foi no começo do ano, vocês acompanharam, e agora a gente resolveu investir bastante no Acelo também. Era uma linha que a gente recebia muito retorno dos nossos clientes, pedindo algumas melhorias, especialmente para aquele cliente que tinha uma estatura muito grande ou uma estatura muito pequena, o que é muito comum no Brasil, né? Então você tem a região sul do Brasil com pessoas com estatura mais elevada, 2 metros, às vezes até acima de 2 metros. Por outro lado, quando você vai mais para a região norte, nordeste, você tem pessoas com estatura menor. Então qual foi a nossa preocupação? Quer dizer, você ter uma cabina que você consiga contemplar tanto um cliente que tem uma estatura pequena, quanto um cliente que tem uma estatura maior, de forma muito confortável, que ele possa já ajustar o banco e encontrar a posição ideal dentro da cabine. Tá. Outro ponto importante, então como você fazer isso, né? Então, a primeira coisa fundamental era ter mais espaço dentro da cabina, e por isso a gente criou uma bolha atrás da cabina que ampliou o espaço em 180 milímetros. Então ele ficou 180 milímetros mais longo, e isso permitiu a gente colocar o banco 25 milímetros mais para trás. E deu um curso de ajuste longitudinal do banco, ou seja, eu posso correr ele para frente, posso correr para trás, ao longo de 210 milímetros. Então isso permite com que eu tenha um espaço para a perna. Um motorista que tem a perna mais longa, a perna mais curta, ele encontra o espaço ideal. O que acontece também, quando a gente criou esses 180 milímetros a mais na cabina, a gente conseguiu ter mais espaço para ele fazer o ajuste do encosto do banco. Então hoje ele consegue ajustar o banco para trás 13 graus a mais do que ele conseguia fazer antes. E permite também com que ele tenha espaço atrás do banco para levar porta-objetos, para levar objetos que ele carregue. Então a gente criou 32 litros de porta-objetos atrás da cabine, então ele pode guardar bastante coisa ali. E tem uma rede também na parte traseira, onde ele pode colocar isso. A rede é uma solução muito interessante, que é muito flexível, né? Então ele pode colocar um objeto maior, um objeto menor, fica uma forma bem prática de guardar as coisas atrás da cabine. Outra coisa interessante, você mencionou do tapete, a gente tinha também na parte do passageiro, a gente tinha algumas condições, uma pessoa com a perna muito pequena, às vezes ela não conseguia apoiar o pé totalmente sobre o piso. Isso é uma condição bastante ruim, né? Então, idealmente, quando você está numa viagem de longa distância, você tem que manter o pé totalmente apoiado, senão começa a ter muita fadiga no pé. Então, o que a gente fez? É uma medida simples, mas uma medida muito eficiente, que é levantar a altura do piso. Então a gente subiu 30 milímetros, com isso uma pessoa até com menos de 1,60 m, em torno de 1,50 m, ela consegue manter o pé totalmente apoiado, e para uma jornada maior, para um período longo que ela fica ali dentro, ela vai sentir muita diferença. Então isso realmente foi importante. E do lado do passageiro também, outra medida fundamental, muitos clientes diziam que eles se sentiam como se o Acelo estivesse jogando ele para frente, porque o banco ele era um pouquinho inclinado para frente. Então a gente corrigiu isso, tendo mais espaço atrás, a gente acertou, então jogou ele 6 graus para trás, então a posição, toda a ergonomia ficou muito melhor. Entendi. Então isso foi realmente um passo fundamental para deixar a cabina extremamente confortável. Tá. Só que além disso, quando a gente fala especialmente para jornadas maiores, quer dizer, quando o cliente passa muito tempo efetivamente dentro do caminhão, um outro pedido que tinha muito forte era o banco com suspensão pneumática. Então a gente usualmente já coloca o banco com suspensão pneumática nos nossos veículos Atego, no Axo, no Actros, e no Acelo estava faltando. Então a gente desenvolveu um banco também muito bom, que agora é um opcional também para o Acelo, um banco com suspensão pneumática. Maravilha. E pensando sempre no motorista, eu acho que o outro passo fundamental foi fazer a automatização. Então esse Acelo novo, ele passa a contar
a partir do ano que vem. A partir de março ele já pode ser programado com o câmbio automatizado. Isso também é um passo super importante na linha de conforto. Aquilo que eu tinha comentado sempre, a gente se preocupa muito com o espaço do motorista, o conforto do motorista, porque no nosso entender, conforto não é algo como sofisticação, quer dizer, a gente não pode enxergar como um luxo, né? O conforto, na verdade, faz parte de uma eficiência maior de transporte, quer dizer, um motorista que trabalhe com conforto, ele vai chegar no final do dia dirigindo da melhor forma, dirigindo com segurança, dirigindo de forma mais eficiente, com baixo consumo. Então isso realmente acaba sendo benefício para o próprio motorista e para o próprio transportador. Quer dizer, então Legal. Os dois acabam ganhando. É por isso que a nossa filosofia, isso a gente vê aqui na Fenatran em diversos caminhões, foi de oferecer o máximo possível de conforto para o motorista, pensando que no final das contas todo mundo vai ganhar. O motorista, o transportador e a própria sociedade, porque o caminhão também vai ser dirigido com muito mais segurança. Legal. Bacana. E por falar em segurança, eu acho que o Acelo também vai dar um passo muito grande agora. Então ele conta com o EBD, que é um sistema que faz a distribuição da força de frenagem entre os freios, quer dizer, entre os eixos. Na hora que o motorista aplica o freio, ele faz uma gestão ativa do esforço de frenagem entre os eixos, ou seja, quando você freia, tendencialmente o teu centro de gravidade desloca um pouquinho para frente. Então o sistema ativamente, dinamicamente, faz a transferência, um esforço maior nos eixos dianteiros, porque ali você está demandando um pouco mais de esforço de frenagem. Então ele passa a contar o Acelo com o EBD e passa a contar também como opcional o ASR, que é outro sistema também muito importante. Na hora que ele vai tracionar o caminhão, na hora que ele vai acelerar, ele evita que as rodas percam aderência, que elas deslizem. Isso perde a dirigibilidade, o caminhão pode sair de traseira. Então, com esse sistema, a dirigibilidade melhora muito, ele arranca de uma forma muito mais segura. Legal, maravilha. E outro ponto importante que está associado ao câmbio automatizado é o que a gente chama em inglês de Hill Start Aid, que a sigla é HSA, que é um auxílio de partida em rampa. Ou seja, o que é isso? É um sisteminha que evita que o caminhão role para trás. Isso no Acelo é fundamental. Então, o Acelo, a aplicação básica dele é no trânsito urbano. Então, ao evitar que você role para trás, a gente no trânsito urbano, você tem nas cidades brasileiras muitas montanhas, muitas subidas e descidas. Então, você evita que possa gerar aí um acidente. Então, isso torna realmente a direção do Acelo algo muito confortável, muito próximo do nível de um automóvel. Se a gente juntar esses parâmetros de segurança, conforto, dirigir um Acelo ficou muito fácil, realmente ficou muito bom. Esse câmbio automatizado é 6 marchas? É um câmbio de 6 marchas, isso também é algo interessante, porque você permite tanto trabalhar no trânsito urbano, ou seja, ele tem uma primeira muito forte, quer dizer, você pode subir rampas bastante fortes, quanto também você pode usar ele numa média distância, até numa longa distância, porque você consegue ter uma velocidade final também elevada. Então você tem essa flexibilidade que a gente sabe que no Acelo é importante. Tanto a gente enxerga a importância de poder desenvolver uma velocidade final maior, sabendo que o Acelo também é usado para longas distâncias, que a gente também trouxe agora uma novidade, que é a possibilidade de programar os Acelos que têm o entre-eixos mais longo, ou seja, um entre-eixo de 4.400 milímetros, ele pode ser programado com 2 tanques. Então isso permite que no final você tenha um Acelo com 300 litros de combustível, o que é algo também super importante. Os nossos clientes hoje falam muito que muitos clientes gostam de ter pontos específicos para você abastecer, assegurar a qualidade do diesel, assegurar que você esteja abastecendo com um diesel da melhor qualidade. E com isso, dando 300 litros, você tem uma autonomia realmente bastante grande, permite ter uma flexibilidade bastante grande na operação. Esse foi o objetivo. Legal. E, assim, mais ou menos, aproximadamente, quanto custa mais um caminhão desse porte automatizado comparado com o mecânico? Olha, o automatizado, a gente acha que conseguiu um ótimo balanço, ele está em torno de R$5.000, então se a gente analisar até o parâmetro do automóvel, R$5.000 é um parâmetro bem interessante, quer dizer, a gente conseguiu um nível, acho que isso é o mais importante,
Por que justamente o Acelo foi um dos últimos a receber a automatização? Porque a gente vinha discutindo com os fornecedores, vinha buscando uma solução que deixasse realmente viável economicamente. Quer dizer, não adianta você trazer uma solução que custa 30 mil reais, 20 mil reais. A gente sabe que esse é um segmento que as pessoas têm mais dificuldade de acesso ao crédito, têm mais dificuldade para pagar um pouco mais caro. Então a gente precisava de uma solução realmente acessível. E como é que está sendo a procura pelo automatizado? Olha, muito grande. Eu acho que no início, a gente tinha uma expectativa de que talvez ele fosse ter um crescimento mais lento, mas como a gente viabilizou um preço bastante baixo, eu acredito hoje que a gente rapidamente vai atingir um nível de automatização na nossa programação extremamente elevado. Olha só. Só em termos de comparação, eu acho que se a gente olhar hoje, todos os nossos axos já são automatizados, todos os nossos axos rodoviário, o nosso Atego 2430, onde a gente oferece já automatização, ele já é programado com mais de 95% de automatizado e o Acelo deve ir na mesma linha. Eu acredito que em poucos anos, praticamente todos os Acelos vão sair de fábrica já automatizados. Acho que facilita muito a vida do nosso motorista, agora, é isso que ele quer. Essa cabine estendida agora deixou de existir aquela cabine anterior ou isso é opcional? Olha, na verdade, ela continua existindo. A gente, para o mercado externo, a gente vende também bastante Acelo, a gente vende bastante, por exemplo, Oriente Médio, e a gente vai continuar vendendo a cabina curta. Mas, basicamente, para o Brasil, a gente vai programar só a cabine estendida. Tá. Então, esse é o nosso objetivo. É lógico que se algum cliente, por algum motivo particular, quiser a cabina curta, ela é programável. Mas, basicamente, o foco do mercado externo vai ser 100% cabine estendida. Maravilha! Obrigado pelas informações, viu, Marcos? Valeu mesmo, cara. Até a próxima aí. Valeu. Alô, tchau, tchau.